Muito boa noite, sejam muitos bem-vindos aqui na nossa plataforma do Instagram da Ministério de Música Dons no Dons Itaquá, onde hoje daremos continuidade à nossa série O Sim Que Eu Dei, hoje com Elias Cipriano. Hoje tem uma galera aqui para participar com a gente, são 22 horas e 1 minuto. Em instantes, vamos dar início à nossa live hoje. O sim que eu dei hoje com o Cipriano, que vai estar aqui falando com a gente hoje. Em instantes aqui, Elias Cipriano, há mais alguns instantinhos já está, ó. Já está conectando a internet. Comecinho de live é assim. A internet começa a Tudo dar bem. uma oscilada, mas vai dar certo. Elias Olá. Cipriano, E tudo aí? bem, Elias? Boa noite. Boa noite, cara. Como é que você tá? Beleza? Beleza, prazer, rapaz. Tudo bem com você? Tudo certo. E contigo, irmão? Como é que você tá? Bem, graças a Deus, tocando barco. Barquinho é complicado. Estamos aí, né? Vida que segue. É vida que segue, então vamos iniciar a nossa live dessa segunda-feira, início de semana, com Elias Com Cipriano certeza. no tema Os. Oi? Vamos lá, não, pode ir. O senhor Elias Miguel já está por aqui também. Vamos lá, Elias. Então é o seguinte: o tema é o sim que eu dei. Vamos contar um pouquinho da sua história. Tem bastante história de você. A gente já puxou a capivara já, viu? Aqui a galera vai atrás, já achou. A gente já sabe que você está produzindo CD, que está passando uma música. Então a gente já deu uma vasculhadinha aí para a gente estar um pouquinho Opa! inteirado aí. Rapaziada, aqui é complicado, é que nem a Polícia Federal, viu? A palavra é sua, Elias. Já já a gente fala dessa parte. Vamos falar de você um pouquinho. Sim, Beleza. meu Deus. Show de bola. Mais uma vez eu quero agradecer, né, todo o pessoal que fez esse convite. É muito legal, eu fico muito feliz, muito lisonjeado de sempre poder estar aqui, né, partilhando um pouquinho da minha história, com, entre aspas, pouco que eu já vivi. Entre aspas, é muito bom a gente poder ter essa partilha, é bom a gente poder ter esse momento e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, né, vamos começar do início, né, vamos começar do começo. Bom, eu me chamo Elias, eu tenho 23 anos, eu moro no Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo, vizinho aqui de Itaquá, né? Estamos um aqui colado no outro, né? Vizinho de Itaquaquecetuba. Hoje, atualmente, né, eu tenho já uma caminhada já de quantos tempo? Acho que 6 anos. 6 anos. Completou 6 anos, acho que esse ano, isso. Acho que foi recentemente, foi semana passada, na verdade, que completou 6 anos de caminhada com Cristo. É, e nesses 6 anos, com indas e vindas, né? E Deus foi fazendo muita coisa comigo, né? Minha família, eu tenho meus pais, eu tenho duas irmãs, né? Uma irmã que mora comigo, que é mais velha, eu sou o caçula dos três. Uma irmã que mora comigo, que é mais velha, e tem uma outra que é a irmã do meio, que ela mora numa cidade do interior de São Paulo chamada Salmourão, né, que é na terra do meu pai. Né, meu pai, Saromorão é divisa com Mato Grosso, né, bem para aqueles lados do interior, lá do lado de Mato Grosso. E aqui eu sempre morei aqui por Itaim, a gente nunca mudamos muito de lugar, tal, de família e tal. Minha família, graças a Deus, é uma família que eu particularmente tenho muito afeto e principalmente foi algo que me formou toda a minha caminhada. Eu sei que eu sinto muito dentro do meu coração, cara, que desde o início, desde o começo, Deus ele tinha coisas muito guardadas para mim, porque eu nunca fui muito ligado à igreja, né? Nunca tive esse contato muito grande com a igreja. Minha família, né? Nem todos são católicos, mas nem todos são praticantes. Aqui, pelo menos em casa aqui, Quando eu sou começou um o seu contato praticante. na igreja? Com a Não igreja? entendi, desculpa. Quando começou o seu contato com a igreja? Cara, começou quando eu tinha. Na verdade, começou bem antes, porque assim, deixa eu só pegar um negócio aqui rapidinho para mostrar para vocês. A minha irmã, ela tinha essa imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, Sim. que ela tinha comprado. Uma das nossas visitas lá Aparecida do Norte. Ela tinha essa imagenzinha aqui. Só que ela, digamos assim, era como se fosse, um, entre aspas, enfeite. Só que eu sempre tive um apego muito grande por essa imagem aqui de Nossa Senhora. E tanto que depois que minha irmã mudou, ela deixou essa imagem aqui comigo. Então, só que para mim eu não sabia, digamos assim, o significado geral sobre essa imagem. Mas eu sempre tive um apego muito grande com ela.
O meu primeiro contato com a igreja foi quando eu tinha cerca de 8, 9 anos, que foi com a primeira Eucaristia, né? Eu não conhecia nada, nada, né? Minha mãe simplesmente me colocou na primeira Eucaristia porque precisava colocar, porque precisava fazer, né? Tinha que ser feito. E aí eu fui, só que eu acabei me apaixonando, sabe? Eu acabei me apaixonando, eu sempre fui um menino muito curioso, sempre tive muita curiosidade, acabei me apaixonando por toda essa questão da igreja, com tudo aquilo que é ensinado na catequese. Eu era um dos alunos, né? Eu era um dos catequizados mais empenhados, né? Eu sempre tive muito empenho na questão da igreja e tal, então sempre participava dos eventos, estava lá todo domingo, eu estava na missa, tinha a missa da catequese, também estava lá toda a missa da catequese, sempre fui muito presente na catequese. Só que depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia, digamos assim, como eu era muito novo, eu não tive, de certa maneira, para poder ir para a igreja e tal, eu não podia ir sozinho. Então, geralmente, quando eu ia, ou meus pais me levavam e tal, meu pai assistia a missa junto comigo e tal, eu não podia ir sozinho. E aí, quando terminou a primeira Eucaristia, digamos assim, que os meus pais viram que não existia tanta necessidade de voltar para a igreja. Então, eu acabei não voltando mais, depois que eu terminei a primeira Eucaristia. E tanto também que, acho, naquele mesmo ano, a igreja foi demolida para ser reparada, né, para ser reformada, né, que era uma igreja mais miudinha, e agora já está uma igreja bem maior. E a gente meio que não sabia onde estava tendo as missas, né? A gente meio que não sabia para onde que mudou. Então eu acabei me desligando. Com isso, né, um jovem lá com seus 12, 13 anos, né, tendo as suas experiências com o mundo, né, vivendo dentro de toda a realidade do mundo e tudo mais. Quando aos meus 14, quase 15 anos, eu tive o meu primeiro contato com a depressão, né? Que eu não tive depressão, mas eu digo que eu tive princípio de depressão. Eu sei que no meu caso, eu sei que eu não tive depressão porque eu sei que é algo muito sério e, né, até doença é caso de saúde pública. Mas eu sei que o que eu tive foi princípio de depressão. Graças a Deus, o senhor não, graças a Deus, na minha parte, o senhor não me permitiu passar por isso, né? Mas de certa forma, eu sei que muitas pessoas também passam por esse tipo de realidade. E aí eu tive esse primeiro contato, eu comecei a cortar os meus pulsos, né? Eu comecei a ter muitas vezes pensamentos suicidas, de tipo, de muita vontade de me matar, tudo mais, surgia isso constantemente eu tinha essa minha vontade de me matar e tudo mais. E isso durou por um ano, né? Esse princípio de depressão durou por um ano. No ano seguinte, eu meio que tentava procurar meios, eu era muito Santo Agostinho, sabe? Eu tentava procurar meios de poder me preencher, eu tentava procurar a verdade, tentava procurar algum jeito de poder me preencher para poder me sentir bem. E eu não sabia que eu poderia encontrar isso em Deus. Então, eu procurava em vários lugares, eu procurava no mundo. Tanto que e aí, no ano seguinte, quando eu tinha 15 a 16 anos, eu conheci a masturbação, né? Conheci a pornografia, me foi apresentado isso, então foi algo que eu usei como se fosse um refúgio. Eu lembro que eu já chegava a me masturbar assim de 5 a 7 vezes por dia, né? Era como se fosse um refúgio, era como se fosse uma válvula de escape para mim. Diante de todos os meus problemas, eu queria fugir disso, eu queria me escapar disso, e aí eu só tinha essa via da masturbação para poder meio que me escapar, sabe? E só que é aquelas, eu fazia, só que eu não fazia com aquele peso na consciência, porque tanto numa sociedade, até mesmo com nossos próprios círculos de amizade, tem coisas que, por exemplo, que né, digamos que, como é que eu posso dizer? Tem coisas que as pessoas elas vão tomando, são coisas, digamos, banais, e as pessoas vão tomando como se fossem coisas comuns. Né? As pessoas tomam como se não tivesse problema nenhum. Então eu cresci, eu passei, sabe, uma boa parte da minha adolescência pensando que isso não tinha problema nenhum. Pensando que me masturbar de 5 a 7 vezes por dia não tinha problema nenhum. Era eu chegar em casa e masturbava. Era eu, por exemplo, ir para o meu curso, acabava olhando alguma mulher, acabava olhando algum corpo que me atraía, os pensamentos, né, ficava alimentando, chegava em casa, masturbava, depois do banho, enfim, era praticamente o tempo todo. E nas minhas situações, né, onde eu estava mais triste, que eu precisava usar isso como refúgio, eu fazia já de 7, já cheguei até 9 vezes me masturbar por dia, porque era como se fosse para mim um refúgio, era uma válvula de escape, entende? Então, e aí eu fui educado dessa, né, eu cresci dessa maneira. Crescendo dessa maneira, no ano seguinte, 2014, foi o ano que eu conheci Jesus. Né, que foi o ano que eu tive o meu primeiro contato com... De fato, eu conheci Jesus, porque foi o ano que a igreja aqui já tinha... A minha paróquia, eu moro na rua de baixo aqui da minha paróquia. A igreja já tinha reformado, e aí eu senti no meu coração de que eu queria fazer a crisma. Eu não sei de onde surgiu,
Se você me perguntar, não sei de onde surgiu. Porque eu estava vivendo uma realidade totalmente diferente do que eu estava vivendo e eu senti vontade de ir para o Crisma. Então, de onde surgiu essa vontade? Lá de cima. Porque... Mas, enfim. E aí eu entrei para a Crisma, né? Ex-manicure. E aí ela falou, ó, abriu o Crisma e tal, fiz a inscrição, comecei a participar. O problema é o seguinte, eu comecei, eu estava na época, eu estava andando com pessoas que tinham vários tipos de pensamento diferentes. Eu caminhava com ateus, com espíritas, com protestantes e tudo mais. E eu que, digamos assim, eu assumia que era católico, mas tinha, digamos, uma fé bem, como que eu posso dizer? Eu tinha uma fé bem rasa ainda, né? Eu tinha um raso. Então, as pessoas iam falando, esses meus amigos iam falando as coisas e eu ia me ali recebendo, falando, nossa, verdade, nossa, tem sentido, que não sei o quê. Eu lembro que eu chegava na catequese, eu chegava na crisma, perdão, e aí eu era o que mais fazia pergunta, mas eu colocava as minhas catequeses na parede, né? Tipo, eu pegava, ó, e tal coisa, e tal isso, e tal essas coisas e tal. O Prof. Jô, seu crisma foi seu sim. Foi a primeira parte do meu sim. A primeira parte. Não digo que foi todo o sim, mas eu já vou explicar o porquê. Chegava na catequese, na crisma, bombava as catequistas de pergunta, ó, tal coisa, elas se sentindo pressionadas. Tanto que ela já estava até desesperada. A minha catequista, né, depois de um ele foi falar para mim, eu acho que eu vou falar para ele não fazer, porque ele não tá com fé, porque ele só questiona, só questiona, só questiona. Até que chegou um dia que elas meio que tentaram dar uma última cartada, que foi o quê? Chamar um seminarista. Né, chamar o seminarista que estava fazendo a pastoral naquele ano na nossa paróquia. Chamaram ele para dar tema. Aí pronto. Aí era eu rebatendo e ele rebatendo de volta. O dia todo naquele encontro era um atacando o outro. Atacou, respondeu, perguntou, respondeu, enfim. Foi doido, e tanto que no final, você chegou em mim, ele falou para mim, olha, gente, eu quero que você, a gente quer conversar com você de novo, eu quero que a gente tenha mais conversas assim. Aí, só que aquilo me despertou, eu meio que era eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Falei, não, na próxima que ele vir, eu vou quebrar ele. Na próxima que ele vir, eu vou responder tudo na lata. Eu quero ver ele vir me rebater. Quero ver. E isso me despertou. Eu comecei a estudar a história da igreja, comecei a estudar todas essas questões que eram levantadas, todas essas questões que eram levantadas, né, pelos meus amigos, questões que eram levantadas no mundo todo, eu comecei a questionar, eu comecei a procurar. E isso foi me gerando um amor. Então, assim, o meu crisma ele foi o sim na parte de que eu me deixei, eu permiti que Jesus me mostrasse quem ele é de verdade. Eu falei para Jesus, ó, tá, eu quero, já que você quer me mostrar, então, eu quero saber quem você é, então. Eu quero que você me diga quem você é. Então, nessa parte de estudo, esse foi o meu sim, porque eu comecei a buscar. E aí, a outra metade do meu sim foi quando eu participei pela primeira vez de uma missa por cura e libertação, aqui na minha paróquia. Participei pela primeira vez de uma missa por cura, e eu não entendia nada dessa realidade de inovação carismática. Não fazia ideia. Nunca participei de grupo de oração. A gente tinha aquela ideia de, sabe, esse negócio de gente repousando, de não sei o que, era mais coisa de igreja protestante. Eu sempre tive essa ideia. Aí foi muito engraçado a primeira missa por cura. Porque começou a missa, o padre entrou, começou a fazer as orações, eu comecei a fazer oração junto e tal, tipo, bem, bem, bem na paz mesmo, bem singelo. Aí, do nada, só começou a ouvir o na hora que eu ouvi isso, eu falei, que negócio é esse? Eu dei uma gelada na hora, tipo, meu Deus do céu, que negócio é esse? O que tá acontecendo? Eu perdi o fio da meada da oração, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui? E aí eu, assustado, falei, não, deixa acontecer. Vamos deixar acontecer. Aí o padre foi fazendo as orações e tal, foi acontecendo, né? Depois Santíssimo, tive meu primeiro repouso. E aí, quando eu tive meu repouso, eu falei, caraca, o que aconteceu, sabe? E foi algo que rasgou meu coração e me colocou, como é que eu posso dizer? Foi algo que rasgou meu coração e principalmente me deu a vontade de poder conhecer mais, saber de que aquilo era o que Jesus queria para mim era muito mais. E isso começou a despertar em mim o desejo de buscar ele. Busquei, né? Começando a buscar ele não somente na
estudos, mas também principalmente na parte da oração. Então, eu comecei a frequentar muito as missas por cura e libertação. Na época, eu não conhecia os grupos de oração, fui conhecer depois só para alguns anos. Depois tive as minhas, aí naquele mesmo ano, conhecendo Jesus, eu tive minhas perseguições. A maioria daquela minha roda de amigos que eu estava junto começaram a me deixar de lado, começaram a me excluir. E eu sempre fui um cara muito carente, sabe, irmão? Eu tive muita carência. Eu sempre queria as pessoas perto de mim. Eu sempre queria as pessoas junto de mim. E eu sempre fui muito carente. E aí eu vi que as pessoas começavam a ir embora. E aí eu até cheguei a me perguntar, mas será que vale a pena eu permitir que os meus amigos vão embora por causa desse Cristo, por causa desse Jesus? Será que vale a pena eu ficar sozinho por causa de Jesus? Sabe, começou a vir meus questionamentos, eu comecei a me embater e foi um tempo bem complicado para mim. Mas eu percebi que até como Santa Teresa d'Ávila diz, né, que para você ganhar você tem que perder, né? Eu tenho que perder para eu conseguir ganhar. Então eu entendi de que para ganhar as chaves das moradas, para poder ganhar, alcançar o reino dos céus, eu precisava perder, eu precisava deixar de lado todos aqueles costumes do passado. Eu comecei a lutar contra da masturbação, comecei a ser mais rigoroso. Tudo bem que não vou mentir também para vocês, é uma questão de um espinho na carne, entre aspas, né? Um espinho na carne, que é algo que todos os dias, cara, todo dia você tem que dar um sim. Por isso que eu falo que o tem no meu crisma e também na minha procura de libertação são só a metade, porque todo dia eu tenho que dar meu sim. Todo dia nós temos que dar o nosso sim, porque todo dia a gente tem que se lembrar do porquê que a gente está aqui. Todos os dias a gente tem que se lembrar do porquê que eu estou vivendo disso, do porquê que eu estou caminhando dessa forma. Todo dia a gente tem que se lembrar disso. Então, enfim, fui caminhando. No final daquele ano, eu fui convidado para poder ser catequista. Fui convidado para ser catequista naquele ano, aceitei o convite. E aí, aceitando o convite, cara, tanto que eu era muito Jeremias, sabe? Quando eu recebi o convite, eu era muito Jeremias, porque minhas catequistas me convidaram, eu falei, não, mas eu não sei nada, eu não entendo nada, né? Vocês catequistas têm uma baita de uma inteligência, um baita e um repertório muito vasto, e o que que é? Eu tô entrando na igreja agora, eu não faço ideia do que eu vou falar. E aí, catequista, que depois se tornou colega de catequese minha, ela me deu a passagem de Jeremias 1. Ela colocou lá Jeremias 1 para mim. Ela falou: olha, não diga que você é pequeno, porque quem está falando com você não é você que vai falar, mas é Deus que vai falar em você e através de você. E aquilo para mim foi uma baita de uma libertação. Fui caminhando, no meu contato com o grupo de jovens, né, tive o meu primeiro contato com um grupo de jovens naquele mesmo ano, e dentro do contato do grupo de jovens, a gente começou a conhecer as pessoas, começamos a nos desenvolver e tudo mais. Era um grupo que, infelizmente na maior parte dos grupos, era um grupo que, quando estava na igreja, vivia uma santidade gigantesca, mas era só sair da igreja que parecia a gente no mundo, sabe? Então, era um muito meio termo, era o famoso cristão Raimundo, pé na igreja, o pé no mundo. Então, a gente vivia muito nesse meio termo, sabe? E com tudo isso, mas aí eu acabei, dentro do meu grupo de jovens, eu acabei depois tendo contato com a música, porque eu tenho contato com a música desde os meus 12 anos de idade. Né? Eu tô com 23 agora, eu tenho desde os meus 12 anos de idade, já mais de 10 anos que eu tenho contato com música. Aqui eu tenho contrabaixo, né, que eu toco contrabaixo, né? Então, e antes eu tocava em bandas e tal, né, em eventos de escola, essas coisas e tal. Então, eu sempre tive meu contato com a música desde os meus 12 anos. E aí, quando eu entrei, pude conhecer essa realidade do grupo de jovens, e eu recebi também a oportunidade de poder conhecer essa realidade, né, pela música e tal, conhecer a música católica e tal. Então, sabe, poder começar a tocar nas missas, né? Eu tive essa experiência que para mim é uma experiência magnífica. Comecei a tocar nas missas e tal, e tudo mais. Aí antes eu era só instrumentista e tudo mais. Enfim, eu fui me inserindo na realidade da igreja, eu fui me inserindo na realidade da minha paróquia aos poucos, né? Entrei depois para o grupo de salmistas, depois eu comecei a cantar salmo. Enfim, fui me inserindo aos poucos. Tive depois o meu retiro, né? Meu EJC, que é aqui na minha paróquia, o nome do EJC é Fênix, né? Então eu tive o meu encontro Fênix. E aí, o tempo foi se passando, eram as lutas diárias, era toda a realidade diária do cristão, e foi também me aprofundando, me conhecendo mais com Jesus, até que chega 2016. 2016 foi um dos anos mais especiais para mim, porque assim, o que acontece? Eu estava fazendo tudo, eu fazia tudo, tudo, tudo.
Eu estava quase morando na igreja, praticamente. Era catequese, era grupo de jovens, era ministério de música, era salmistas, enfim, tudo. Tá? Praticamente fazendo tudo. Só que o que acontece? Eu não tinha percebido de que eu estava fazendo tanta coisa, eu não percebi que eu estava fazendo tanta coisa que, na verdade, eu fazia tanta coisa, mas na verdade não fazia nada, porque eu vivia como Marta. Eu só queria servir, 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 mas ao mesmo tempo eu não cuidava do meu espiritual, ao mesmo tempo eu não cuidava do meu interior. Eu desleixava no meu espiritual, eu queria servir e eu achava que servir era o bastante. Eu achava que servir era o suficiente. Eu só queria viver no serviço, 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 serviço e achava que isso estava bom. Até que um dia, foi em agosto de 2016, teve uma festa surpresa de uma das meninas do grupo de jovens. Nós fomos, né? Fizemos a festa e tal. E aí, no meio do. O grupo de jovens já estava meio que tendo uma racha, já estava meio que se rachando, porque algumas pessoas estavam participando de uma outra missão, que é a Fraternidade do Caminho. Não sei se você conhece. Tem o pessoal que já estava participando, porque tem mais. Um grupo deles aqui em Guaianazes, né, um bairro vizinho nosso. E aí eles estavam divididos. Pessoas que estavam participando lá da fraternidade e tinha pessoas que estavam dentro da paróquia. Eu lembro que naquela semana era ano de, se não me engano, era ano de JMJ, se não estou errado. Era ano de JMJ lá na Cracóvia. E aí estava acontecendo no nosso setor, né? Estava tendo no nosso setor uma peregrinação da cruz, né? Da JMJ, que era uma réplica, não era a própria cruz, mas era uma réplica da cruz da JMJ, que estava passando nas paróquias. E aí, aquela semana estava na nossa paróquia. Aquela semana estava na nossa paróquia, era um sábado. Então, no domingo, o dia seguinte, a gente iria fazer a peregrinação para entregar aquela cruz para outra paróquia, né? Que era a paróquia aqui vizinha, e que seria a última paróquia, tanto que até ser feita a missa de envio dos jovens da nossa diocese que iriam para a JMJ, né? E aí o que acontece? E aí tinha uma dúvida, por quê? O grupo de jovens foi chamado para participar desse encontro, né? Para participar desse momento, mas ao mesmo tempo tinha um evento também na Fraternidade do Caminho. E aí o que acontece? Algumas pessoas ficaram no embate. Eu vou pro evento da paróquia ou eu vou pro evento da fraternidade? Ficaram nesse embate, porque eu vou nisso, porque não, porque tem que ser o quê, não sei o quê. Enfim, ficaram no embate. Eu tinha um amigo, que hoje ele é parte dos Jovens Sarados, mas eu tinha um amigo que ele disse assim, olha, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que fazer o que o coração de vocês mandar. E principalmente, vocês precisam fazer aquilo que vai gerar a santidade no coração de vocês. E aí, de maneira profética, ele falou, por exemplo, olha a vida do Elias. Você vê que o Elias faz um monte de coisa dentro da paróquia, canta, catequese, um monte de coisa. Você vê que o espiritual dele não tá lá essas coisas. E esse menino nem conhecia muito da minha vida. Eu falei, caraca, opa, tudo bom? Só que aquilo, de certa maneira, isso me gerou um certo incômodo, mas eu falei, não, querendo ou não, ele pode estar certo. Tanta coisa não está cuidando do meu espiritual. E aí eu comecei a refletir, e aí eu vi que digamos assim, que eu vi que a vida paroquial me satisfazendo. Eu já não estava mais encontrando santidade dentro. Não que a vida paroquial seja ruim, não estou dizendo. Mas eu não, do jeito que eu estava, na realidade que eu estava vivendo, porque eu também vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas fui uma pessoa que eu sempre passei por muita rejeição. Tive rejeição de padre, tive rejeição de coordenador, tive rejeição de próprios paroquianos, de próprios fiéis dentro da mesma paróquia, então eu sempre vivi muito essa rejeição. É o que a gente vem encontrando hoje, de uma certa forma, em todos os que passam por aqui dando testemunho. A dificuldade que encontra com párocos, com coordenadores, ou diáconos que sejam, mas muita gente relata essa dificuldade. Eu digo pela gente. Temos a mesma dificuldade. Temos a mesma dificuldade. No entanto, que a gente está mudando de paróquia por causa dessa dificuldade. E não é o certo, dá a impressão que você está abandonando um barco, né? Vou só dar um alô para quem está chegando aí. Está chegando o Valmir Marrier, o Júlio, Maria de Oliveira, o Orlando está por aqui, nosso amigo Carlos está por aqui, a Léa está aqui, o Inácio está aqui. Gente, está lotado. É até a irmã Maria Vanessa do Paraná. Esse número que vocês estão vendo aí em cima aí é alto, viu? Porque é muita gente que está aqui, viu? E já tem pergunta para você, Orlando. Eu vou fazer a pergunta do Orlando, vou fazer a pergunta do pessoal do Atos 22. Mais para frente, vou deixar ele continuar com o relato dele. Aí depois a gente já vai direto para as perguntas para não atrapalhar um pouquinho o raciocínio, né?
Vamos Show de continuar, bola, mas eu vou rapidinho aqui. Vou rapidinho aqui para vocês poderem mandar as perguntas, tá? Então, assim, eu estava. Então, a gente estava falando dessa paróquia. E é interessante, cara, porque, de certa maneira, quando a gente relata desses tais problemas com a paróquia, não é falando mal da paróquia. Né? A gente não tá, tipo, falando mal. Longe, gente, longe de mim eu estar falando mal da paróquia. É uma situação que eu vivi, mas em nenhum momento eu vou dizer que a vida paroquial é uma vida ruim. Eu nunca vou falar isso. Mas só que assim, foi o que você falou, Rodrigo. É, se as pessoas, por exemplo, se eu não fui o primeiro a falar sobre essa realidade de paróquia, será que não é o que a gente precisa pensar? Será que não é o que a gente precisa pensar? Enfim, fica aí reflexão aí para quem quiser. Mas assim, voltando à história, eu não estava me encontrando na vida de paróquia, então eu comecei a buscar mais, eu comecei a me aprofundar mais em Deus, e aí eu comecei a conhecer a realidade das novas comunidades. Eu conheci uma comunidade aqui, outra ali, eu ouvi falar, mas eu não conhecia essa realidade de nova comunidade. Comecei a procurar várias comunidades. Eu lembro que eu peguei meu notebook procurar várias comunidades, procurei carisma, procurei onde que fica, que não sei o quê. Eu fiquei nessa brincadeira até 6 horas da manhã, né? Procurando, eu não dormi, só procurando comunidade no meu notebook, nessa brincadeira. Até que eu encontrei uma comunidade que, de primeiro momento, eu tinha me encontrado, que é a comunidade Recado. A comunidade Recado que eles têm eles na cidade de Tatuí, interior de São Paulo, mas eles têm uma casa de missão aqui em São Paulo, que é na Vila Formosa. Aí eu falei, bom, e aí o carisma deles é trabalhado com arte, né? Com música e também com liturgia. Então, tipo, são coisas que eu amo, música e liturgia. Né? Eu falei, olha, talvez seja o meu lugar. Fui lá na comunidade, né? Conheci eles e tal, conversamos. E aí eu perguntei para eles, isso era perguntei para eles, e quando é que vai ter o vocacional? Que eu quero participar com vocês. E aí eles falaram, olha, como está no meio do ano, a gente não abriu o processo vocacional, mas a gente vai deixar o seu nome aqui, a gente vai deixar o seu nome aqui registrado para você, a gente vai deixar o seu nome anotado para você qualquer coisa. No ano que vem a gente vai entrar em contato com você, a gente vai ligar para você já poder fazer a sua inscrição. A gente te deixa na lista de espera do vocacional. Então meio que já estava quase certo para poder fazer parte do vocacional da Recado. Até que o Alan, se você puder colocar isso na caixinha de perguntas, só para a gente não esquecer dessa pergunta, a gente responde no final, beleza? Ou guarda aí, depois manda depois, só para a gente não fugir. Mas eu quero responder essa pergunta depois, viu? Mas enfim, até que chega no dia 21 de agosto, meu aniversário, que aliás, foi semana passada, mas enfim, meu aniversário, dia 21 de agosto. Era um domingo, estávamos no mês das vocações, tinha um encontro, não sei se você já ouviu falar, o convocatório lá em Osasco, não sei se você conhece. É uma feira vocacional que acontece lá em Osasco. E aí eu falei, meu, quero participar. Na época eu já conhecia uma galera de Itaquá, né? Tanto a Aline, que participou aqui recentemente. A gente se conheceu ela já desde essa época, a gente já se conhece também há bastante tempo. Mas enfim, conheci a Aline, todo o pessoal. Eu cheguei a participar do grupo de jovens também de Itaquá, Sentinelas da Manhã. Participei, né? Tinha saído daquele primeiro grupo e fui para os Sentinelas. Beleza. Aí o que acontece? A gente foi para convocação e tal, e aí naquela feira a gente chegou, o primeiro show era da Colo de Deus, da comunidade Colo de Deus. E aí, Colo de Deus daquele jeito que vocês bem conhecem, oração em línguas, enfim, intensidade, todos aqueles negócios tudo. Eu lembro que no final do show, o fundador, o Hugo, ele parou todo mundo e ele falou o seguinte: olha, eu sei que isso aqui é uma feira vocacional e é focado mais pros religiosos, né? Tem um foco maior para os religiosos e para os sacerdotes. Mas eu estou vendo muitas vocações missionárias sendo levantadas aqui nessa feira de vocacional. Eu estou vendo muitas pessoas indo para as favelas pregar o evangelho. Eu estou vendo muitas pessoas indo para as biqueiras pregar o evangelho. Eu estou vendo muitas pessoas indo para prostíbulos pregar o evangelho. E aquilo, quanto mais ele falando dessa questão de pregar o evangelho, aquilo ia queimando meu coração. Aquilo ia queimando e ia me chamando. Meu Deus, eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu ia queimando, meu coração ia queimando. Beleza. Continuou a feira vocacional, fomos lá no estande das vocações, enfim. Naquele mesmo dia ia ter um segundo show da Colo de Deus, seria um show mais particular, né? E aí, e seria também algo mais para contar testemunho e tal, como se fosse uma entrevista. Naquele show estava a Maiara e o R, que também faziam parte da comunidade. E aí, eles não apenas estavam lá para tocar, mas eles também tiveram uma entrevista sobre vida em comunidade, sobre vida comunitária, comunidade de vida, essas coisas. Foram falando e tal, eles colocando as experiências deles de como que era dificultoso viver essa vida em comunidade, mas ao mesmo tempo era algo bom que eles viviam. E aquilo, mais uma vez, me chamou de novo.
E foi me chamando, me chamando. Eu lembro que no final da convocação, a gente estava indo embora, eu estava com a Aline e com mais algumas pessoas junto comigo. Eu lembro que naquele momento a gente estava conversando sobre uns negócios bem aleatórios. Do nada eu parei, gente, ser missionário. E aí todo mundo olhou para mim, você tá louco? Não sei o que. Eu falei, gente, senti. Mas você vai entrar em qual missão? Você vai entrar em qual... Aí eu falei, eu vou fundar uma missão. Eu vou fundar uma comunidade. Falei, sabe, foi um negócio muito aleatório, sabe? Eu vou fundar. Tanto que a Aline até nessa hora ela falou, ó, se quiser só me leva pro céu. Aí eu falei, olha, a gente tá numa avenida lotada aqui, cheia de carro. Se você quiser, eu te levo pro céu agora. Enfim. Mas enfim. Então assim, depois daquele momento, então, brotou dentro do meu coração esse desejo de fundar uma missão, de ser missionário. Só que eu não tinha nada. Na segunda-feira, eu fiquei depois segunda-feira inteira pensando nisso. E aí eu lembro que na segunda-feira eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor que brotou isso dentro do meu coração. De querer ser missionário, de fundar uma missão. Só que eu não tenho nada. A vontade sua, me deixa então conhecer a tua vontade. E aí eu dormi e eu sonhei com a missão. E eu sonhei com tudo. Eu sonhei com missão, com logo, com carisma, com nome. Deu o nome Cruz Sacra, né? Por causa da minha devoção de São Bento, que é algo também que eu vou falar também daqui a pouco. Foi algo com a minha devoção de São Bento. Na verdade, eu vou falar da devoção de São Bento agora. Eu participava bastante do acampamento do Padre Juvi. Acredito que você deve conhecer. Participava bastante do acampamento de oração, quando era lá no seminário do Tabor. E aí, o que acontece? O meu primeiro acampamento, eu tava namorando na época. Tava namorando com uma menina do grupo de jovens aí de Itaquá. Tava namorando. Só que a gente tava com... Enfim, tava acontecendo algumas brigas. A gente entrou no acampamento meio que brigado, né? A gente tava meio que brigado e tal. Foram acontecendo várias coisas. E a gente tava meio que se sentindo muito mal um com o outro. Até que chegou na vigília, né? Eu senti que eu precisava tirar ela para conversar. Nós conversamos. E aí, só que aí naquele momento que a gente conversou, ela... Naquele momento que a gente conversou, ela quis terminar. E a gente terminou, fiquei destruído naquele momento, né? Ela quis terminar, não quis mais continuar, fiquei destruído naquele momento. E aí eu lembro que na hora eu fui pro sacrário, e aí veio a minha afilhada, a Jamília, ela veio me abraçar, eu comecei a chorar, né? Desesperado, porque eu não queria que tivesse terminado. Aí eu lembro que eu só me ajoelhei para Jesus, comecei a chorar. Só que, assim, agora o que eu vou falar agora foi o que foi dito. Eu não lembro. Você pode depois perguntar para a Aline. Agora, o que eu vou dizer agora que aconteceu, eu não lembro. De coração, não lembro. Falaram que eu fiz isso, mas eu não lembro. Depois que eu me ajoelhei, né, pelo que falaram, me ajoelhei, eu sentei, e aí Deus começou a profetizar. Deus começou a me dar nomes. E esses nomes, ele foi começando a dar profecias. E eram as profecias que realmente estavam... Eu lembro que tinha um menino dentro. Eu nem sabia, mas pelo que falaram, né? Eu nem sabia. E aí falou que eu tava falando de um menino que tava usando droga naquele momento, que era um menino de grupo de jovens que tava usando droga, e tinha levado droga pro encontro. E eu tinha falado aquilo, o menino começou a chorar. Enfim, disseram que foi um monte de coisa que aconteceu. Depois de tudo isso que aconteceu, repousei. E repousando, eu manifestei. Tive uma manifestação. E aí, o pessoal começou assessores e tal, comecei a me manifestar, comecei a me mexer lá no chão, e aí eu só lembro que começou a puxar a oração de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, e aí foi, sabe, fosse bem um coro de anjos, sabe, gritando bem alto, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, enfim, galera gritando, e aí eu acalmei. Quando eu acalmei, eu tinha sentido alguma coisa na minha mão, e depois eu senti no meu bolso. Eu lembro que eu fui depois pegar no meu bolso tinha uma medalha de São Bento. Eu não sei se alguém colocou qualquer outra coisa, mas eu lembro que eu senti uma medalha de São Bento no meu bolso. Primeiro na minha mão, depois no meu bolso. E aí, assim, desde aquele momento eu falei, mas, tipo, eu nem conhecia essa oração. Eu nem conhecia a oração de São Bento. Eu falei, essa oração é de quem? De São Bento. Aí procura a vida dele. Aí eu comecei a procurar e me apaixonei. Tanto que São Bento tá até do meu lado aqui. São Bento é meu santo de devoção, né? Tá até aqui do meu ladinho. E aí, o que acontece? E aí foi tendo a devoção de São Bento, voltando agora para a história da missão. Deus deu o nome, então, Cruz Sacra, nome da missão, enfim, foi dando todas as coisas, e eu falei, como é que eu vou começar isso? Aí o que acontece? Aquele mesmo tempo era o tempo que eu iria me preparar para me consagrar, porque eu ainda não era consagrado. Eu ia me preparar para minha consagração. O que acontece?
Eu falei, ó, vou esperar primeiro terminar minha consagração, eu vou esperar primeiro me consagrar, para depois eu pensar nisso. Me consagrei, enfim, e aí em outubro eu chamei os amigos aqui para cá, fez a primeira célula da Missão Cruz Sacra. Naquele momento foi então inaugurado a Missão Cruz Sacra. Foi então inaugurada as missões, começou a ir nas minhas casas, depois eu comecei a ir na casa de outras pessoas, a gente foi fazendo missão nas casas, né, fazendo células, enfim, orações nas casas e tudo mais. Eu comecei sozinho, depois Deus me deu uma pessoa para caminhar comigo, né, que é o Rodrigo, ele também deu, que ele ficou por muito tempo, o Rodrigo foi cofundador da Missão Cruz Sacra, ele ficou muito tempo junto comigo, dentro da missão, fomos caminhando juntos e tal, a missão foi crescendo, a gente chegou num patamar de 7 pessoas com a gente, pessoas muito habilitadas, pessoas cheias de dons, né, pessoas bem agraciadas por Deus. E aí foi se passando para quase um ano, a gente participou de um retiro. Algumas pessoas da missão, e eu estava junto, a gente participou de um retiro lá em Curitiba, que era o Geração Atômica da Paulo de Deus. E aquele retiro foi, para mim, um desafio muito grande, porque eu lembro que eu falei para você no começo, de que eu sempre fui uma pessoa muito carente, eu sempre fui muito apegada às pessoas. E aquele retiro, a minha carência subiu num nível gigantesco. As pessoas estavam me abandonando, as pessoas estavam me deixando de lado, né? As pessoas estavam me ignorando, e aquilo foi me consumindo, aquilo foi me machucando muito. Eu tentei, por muito tempo, isso foi uma luta muito grande comigo, mas eu saí do retiro muito machucado. Deus, ele fez muita coisa, mas eu saí muito machucado. Eu lembro que na semana seguinte a gente teve uma reunião, porque foram acontecendo várias coisas. Uma dessas meninas que estava junto com a gente dentro da missão, ela queria entrar para a Colo de Deus, ela estava junto com a gente no retiro, e ela queria ser da Colo de Deus. Tinha um casal de namorados que estavam com a gente, que eles também sentiram a vontade deles mesmos fazerem a própria missão deles, né, deles fundarem uma missão. E aí, tanto um dos membros, né, que é o Rodrigo, que eu falei, ele tinha, um fim de semana antes, ele tinha participado do PHN. E no PHN diz ele que ele recebeu o chamado para entrar para a Canção Nova. Então começou todo mundo saindo. Galera, foi tudo saindo, tudo saindo. Eu me senti sozinho. Eu falei, então vou acabar com a missão. Falei, vou desistir. Vou acabar com a missão. Não quero mais, porque está me machucando. E aí a missão acabou. Quando a missão acabou, eu lembro que, assim, foi muito dolorido para mim. Foi um deserto que eu passei. Foi muito dolorido, porque... Como é que eu posso dizer? A gente ficava, quando a gente ia para a missão, a gente ficava praticamente todo fim de semana, a gente tinha alguma coisa. Todo fim de semana a gente saía, a gente não parava quieto em casa. Quando a missão acabou, eu fiquei em casa. Não tinha missão, não tinha mais nada, enfim, só saía de casa ou para trabalhar ou para ir para missa. Mas acabou, não tinha mais nada de missão. E aquilo me machucou, aquilo me feriu, né? E sabe, porque o meu sentimento era o quê? Eu tô dentro de casa, eu falava, o tempo que eu tô aqui em casa eu podia estar salvando uma alma. O tempo que eu tô aqui em casa, eu podia estar levando Jesus para alguém. E eu tava me sentindo parado. Foram 3 meses assim. Foi um tempo muito difícil. Mas aí, em outubro, em outro evento da Colo de Deus, Águas Profundas, Deus me falou, Deus me chamou de volta. Falou para eu voltar a reunir as pessoas dentro de casa, porque ele iria trazer as pessoas de volta aos poucos. E aí, que eu tinha falado, que ele disse que queria a ida para Canção Nova. Ele desistiu, começou a namorar, mas aí ele voltou. Então a gente começou só nós dois, retomamos a missão aos poucos, fomos reconstruindo a nossa história aos poucos, enfim, foi muito uma reconstrução. E aí foi se entrava pessoas, saía pessoas, entrava pessoas, e só ficava assim, né, tipo de fixado, estava eu, Rodrigo. Entrava, saía, entrava, saía, entrava, saía. Até que chegou um momento onde no final do ano passado, o Rodrigo ele optou por sair da missão. A gente começou a ter muita briga e aí ele acabou optando por sair. Só que no caso em específico eu não fiquei desamparado, porque Deus me deu uma graça de poder viver esse tempo de unidade. Né? E agora eu acho que é um ponto importante de eu poder falar sobre que Deus me deu essa graça de viver esse tempo de unidade. Porque, por exemplo, a Aline, que falou aqui com vocês, o Miguel também, que também estava aparecendo aqui na live. Enfim, eu comecei a fazer amizade com uma amizade com muitas comunidades. E a gente começou a se unir. A gente começou a caminhar. No caso, eu participava da missão da Aline. Eu ajudei. Eu não sei se a Aline chegou a contar essa história, acredito que sim. Mas eu fui uma das pessoas que ajudou a Aline a fundar a missão. Né? Porque ela teve lá o sonho com Nossa Senhora, só que ela não queria colocar isso em prática. Aí eu falei, então eu vou botar em prática. Acabei colocando em prática. E ela. Uma missão hoje que tá aqui, ó. Então. Eu conheci.
Eu conheci eles, eu conheci a missão deles mais ou menos em julho. Mas eu vi algumas coisas na internet já há um tempo. No entanto, que eu pensei que eles eram de longe. Hum. Eu pensei que eles eram de longe. No entanto, quando houve o primeiro contato por uma live que a gente fez em agosto pelo Facebook, eu descobri que eles eram da mesma paróquia que a gente. Nossa! Foi, a gente aqui de Itaquá, da paróquia Jesus Divino Mestre, mas eles eram da mesma paróquia. É que eles são da São Carlos, né? A Né, Liga da é da Vila São São Carlos. Carlos. A gente imaginava que eles, eu imaginava que eram de longe. Temos aqui já 40 minutos de live, já são 22 horas e 41 minutos. Um abração para todo mundo que está acompanhando com a gente aí, o Elias Cipriano, da Missão Cruz Sacra, hoje aqui dando seu testemunho no sim que eu dei. Bora, tem quase 4 perguntas, vamos responder já para a gente continuar? Ou você quer continuar primeiro? A gente responde nos 10 Cara, eu vou primeiros. terminar rapidinho. Eu só queria só dar uma complementada, eu vou terminar. Aí a gente pode ir para a pergunta. Coisa Beleza, rápida. tá de boa, tranquilo. Também. Opa, acho que tá dando interferência aqui, cara. Então, normal. Peraí, rapidinho. Peraí. A gente está ao vivo aí com Elias Voltei. Tinha dado, Cipriano, tá dando uma tinha dado ajeitadinha na uma internet. interferência. Voltei. Vamos lá. Beleza. Enfim, desculpa aí. Tinha dado uma interferência aqui. Mas enfim. Então eu tava falando da missão do Sorriso de Maria, né? Eu fui uma das pessoas que ajudei a fundar a missão e tal. Eu fiquei por um bom tempo, acho que uns 2 anos. Aí foi no ano passado que eu saí, né? Porque a gente já tava, a gente tava crescendo junto, mas chegou um momento que a gente precisava começar a crescer separado. E aí a gente meio que se dividiu, assim, se dividiu naquelas, né? Se dividindo, mas continuando junto, sabe? Então, assim, mas aí, por exemplo, o que me manteve firme é que a gente começou a ter essa unidade, a gente começou a ter esse fortalecimento juntos, né? Então a gente não se sentia mais desamparado, a gente começava a caminhar junto, a gente começava a caminhar unido. E isso foi aquilo que me deu um impulso para poder continuar e me deu um impulso para poder seguir, cara. Então, assim, e aí, se a gente teve vocacional, recebemos mais 4 pessoas junto com a gente, que estão, graças a Deus, firmes aí com a gente até hoje, né? Isabela, Poliana, Júlio, Érica, o pessoal que está aí com a gente. Esse ano também foi um ano incrível para a gente, mesmo com toda essa questão da pandemia. Foi uma oportunidade também que eu tive de poder, como é que eu posso dizer? Eu tive, a gente vai falar daqui a pouco, né? As músicas, né? Que eu tive a oportunidade de poder gravar as músicas, né? Agora as minhas músicas autorais, que eu sou compositor desde há 2 anos atrás, só que eu sempre guardei essas composições para mim. E aí eu falei, não, agora eu vou me decidir. Eu vou me decidir por poder Toca em assumir banda ou o é meu trabalho sozinho você? Você tem uma banda ou sozinho. toca sozinho? Isso, eu tô como sozinho, só que a gente é junto, a gente tem, tipo, o meu ministério é dentro da missão, só que a gente não coloca como se fosse um nome, tipo, o nome da missão, a gente coloca, tipo, o artista, porque a gente também tem outros artistas que a gente vai produzir dentro da missão futuramente, aguarde, mas a gente coloca como individual mesmo, certo? Ó, já pega Então, ó, o entendi, gancho aí. Esse aí isso, é eu um ia falar gancho. isso agora, pergunta do Atos Viver 22, seu viver se sim você na na RCC RCC, te levou até a música. É um ganchinho, já falando no que ó, você falou. legal. Cara, mais ou menos. Por que eu vou dizer mais ou menos? A SCC me deu a oportunidade de poder. A SCC me deu a oportunidade de poder conhecer essa questão da música, porque quando eu conheci, eu nem cheguei a contar, mas eu conheci o grupo de oração, né? Eu conheci o grupo de oração e tal daqui da minha paróquia. Eles me deram a oportunidade de abrir as portas para mim, para eu começar a ministrar junto no grupo de oração com os meus amigos, e foi muito incrível. Então, eu conheci a música da parte de ministração, na parte da ministração, eu conheci a música pelo grupo de oração. Só que assim, eu sei que hoje eu tenho um estilo muito carismático, né? O meu estilo é muito carismático. Mas eu sinto por mim. Eu vejo, por exemplo, com muitas questões, principalmente com as experiências que eu tenho com a renovação aqui da minha diocese, às vezes eu sinto que eu não estou fazendo parte disso, sabe? Às vezes eu sinto que isso não é uma crítica geral para a renovação, né? Mas enfim, às vezes eu sinto que eu sou muito profundo, eu sempre fui um cara muito intenso. Então, por exemplo, você entra nas minhas lives, que geralmente estou fazendo música, hoje eu mesmo fiz uma live agora há pouco, sabe? Eu estou sendo muito intenso, sabe? Tocando, rezando, rezando, rezando. E às vezes eu sentia uma certa monidão dentro da renovação. Então, assim, eu digo que sim. De certa maneira, a renovação me ajudou a poder assumir o meu espaço e poder assumir, assim, a minha vocação como ministro de música. Só que eu me aprofundei depois de outros meios. Eu já não consegui mais me aprofundar dentro da renovação. E é isso. Pode mandar mais pergunta aí.
Tem uma aqui que a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, a pergunta do nosso amigo Orlando. Qual o seu pensamento referente à missa de oração por cura e libertação? Eita, Orlando que gosta de pôr Orlando fogo sempre na parede, né? polêmico, né, Eita, Orlando? Orlando, ele gosta de pôr Orlando fogo na sempre querendo parede. arranjar confusão. É, Eu não quer falo arrumar? nada pra você, É, Orlando. Orlando não tem jeito não. Orlando sempre querendo arranjar confusão aqui. Orlando não tem Mas jeito vamos não. lá. Se tiver perseguição, a culpa é sua, eu vou mandar te procurarem, viu, Orlando? Mas vamos lá. Cara, a minha crítica à missa com oração por cura e libertação, ela não é tão grande assim, porque, como eu falei, eu conheci Jesus através de uma missa por cura e libertação. Só que assim, eu acredito que Jesus ele age no tempo que ele quiser, da forma como ele quiser. Se ele não agisse na missa por cura e libertação, ele ia agir de outro meio. Ele quis agir na missa por cura. Mas assim, hoje, ultimamente, né, recentemente, eu tenho me amadurecido um pouco mais. E eu tenho conhecido um valor da Santa Missa. Né? Eu tenho realmente, de fato, conhecido um valor da Santa Missa. É o sacrifício de Jesus, é Jesus na Eucaristia. E eu, particularmente, eu não tenho problema nenhum com essas questões de cura e libertação dentro da Santa Missa. Eu, particularmente, não é um estilo de oração que eu me identifique. Eu sou um cara mais da adoração, da intimidade, do amor esponsal, enfim, do fogo do Espírito Santo. Eu sou mais desse tipo. Agora, nessa área de cura e tal, de ciclo de Jericó, eu, particularmente, não me identifico. Não acho, não julgo quem gosta, mas eu, particularmente, não me identifico. Mas assim, eu aprendi a vivenciar bem o que é uma Santa Missa, sabe? O valor de uma Santa Missa, que não é só um rito, mas é o teu Jesus, é nosso Cristo renovando o seu sacrifício por amor a nós e nos alimentando pela Santa Eucaristia. Eu consegui entender isso. Então, assim, eu comecei a buscar um pouco de limites. É bom a gente poder ter essa questão da oração e tal, é bom, mas eu acho que para tudo tem seu tempo. Acho que a gente não pode confundir. Eu pude perceber também que muitas missas por libertação tem tantas questões de atos antilitúrgicos, músicas antilitúrgicas, sendo cantadas músicas protestantes dentro da missa. Eu escuto bastante música protestante, mas eu acredito que na missa não serve. Né? Na missa tem os cantos específicos, quer cantar música protestante, se ela for certinha, tal, se ela for bonitinha, beleza. Agora, dentro da missa, não. Dentro da missa é uma outra história, entende? Então, assim, eu fico muito neutro, sabe? Eu continuo, né? Não é uma coisa que eu falo, não, tem que acabar a missa por cura e libertação. Mas eu, particularmente, já não é algo que mais me chama atenção, né? Eu entendi, de fato, o valor da Santa Missa e agora eu prezo por isso. E eu acho que é isso. Mais uma aí, ó. E o avivamento para Avivamento. você. O que é o avivamento para mim? É. Gostei da pergunta. O avivamento, se a gente for pegar primeiro, antes de falar o que é o avivamento para mim, eu vou falar primeiro o que é o avivamento. Se a gente for pegar a palavra avivamento, vem de avivar, de trazer vida, de dar vida. Então, eu vejo que o avivamento vai ser muito o que aconteceu lá em Ezequiel, com os ossos. É isso, Orlando, falou tudo. Missa não é grupo de oração, concordo. Mas assim, voltando para o avivamento. O avivamento é o ato de dar vida, é como os ossos ressequidos lá de Ezequiel, né? Os ossos tudo lá no chão, Ezequiel orou, foi formado o corpo, mas o corpo estava sem vida. E aí Ezequiel pediu o Espírito Santo. Pedindo o Espírito Santo, aqueles ossos receberam vida. Isso é avivamento. Isso é o avivamento, é dar vida. Agora, para mim, o avivamento é dar vida em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Não é só no sentido que muitas das pessoas pensam de que de avivamento é somente o momento da oração, é só quando você sente o fogo, é só quando você sente o arrepio, é só quando você chora, é só quando você repousa. O avivamento não é só isso. Se você for procurar, procura depois as histórias dos maiores avivamentos que aconteceram na história. Teve avivamentos, tem cidades que tiveram avivamentos que eles tiveram que fechar os presídios. Fecharam os presídios porque não tinha mais quem ir para cadeia, porque ninguém mais queria cometer crime. Ninguém queria mais cometer crime. Tem um avivamento do país de Gales, que esse avivamento fez com que o país fechasse todos os bares, todas as baladas, porque ninguém mais queria ir jogar sua vida fora. Todo mundo queria receber da graça de Deus. Todo mundo que estava com fome e sede da palavra de Deus. Entendeu? Acho que eu não lembro se é Oséias ou se é Amós,
mas tem uma passagem no Antigo Testamento que Deus fala que vai chegar um dia que eu vou enviar pro mundo, eu vou enviar sobre a terra uma fome muito grande, uma fome, uma sede muito grande. Mas não é fome de comida e nem sede de água, mas é fome e sede da palavra de Deus. Quando isso acontecer, isso vai ser avivamento. Porque a gente vê muitas pessoas levantando os braços, não sei o que, não sei o que, mas chega na segunda, continua com a mesma vida, chega na segunda, continua da mesma forma. O avivamento de verdade vai acontecer a partir do momento que a gente sair desses encontros aí, que usam a palavra, agora eu vou falar, agora já fiquei revoltado, agora eu vou falar. E usa essa palavrinha aí, avivamento, para ficar lutando encontro. Bando sem vergonha. Fica usando, ó, avivamento, que é para poder lotar evento, que é para poder deixar evento cheio. Só que não se preocupa com avivamento. Fica querendo fazer avivamento, mas ainda continua, pessoas continuam morrendo. Pessoas, enfim, continua acontecendo um monte de coisa. Tem cristãos ainda que continuam sendo mortos. Continua acontecendo a criminalidade. A gente continua vivendo a corrupção. Como é que a gente pode dizer que a gente está vivendo o avivamento no Brasil se a gente continua vivendo tantas coisas ruins? Então, o avivamento vai acontecer a partir do momento que a gente parar de usar a palavra avivamento para ficar lotando evento, a gente começar a viver o avivamento de verdade. E é isso. Eu não vou continuar para não dar ruim. Avivamento, a conversão, diz Orlando Luiz. Bom, gente, estamos aí com o nosso amigo Elias Cipriano, 22h51. Ainda tem tempo de live, ainda tem 10 minutinhos aí para frente. Vamos continuar. Pegar um ganchinho no que o Elias falou sobre a litúrgica e músicas não litúrgicas na sexta-feira. Tem agora o quadro toda sexta, Formação com Orlando Luiz. Tem toda sexta-feira, vai ser às 22 horas. Ele vai falar um pouquinho vai dar uma formação pra gente. Ele deu uma formação pra gente aí, vai ser na sexta-feira, começa nessa sexta e vai ser toda sexta, ficou fixo semanal. E no sábado, vamos falar de liturgia com Alex Aparecido, o sim dele através da liturgia. Isso vai ser no sábado. Mais uma perguntinha aqui pro Elias Cipriano. E a Cipriano, eu conheci a Júlia. Conhece a Júlia? Conheço, ela gravou a música comigo, a Júlia. Rapaz, eu descobri isso aí. Adivinha quem indicou a Júlia? Aline? Isso aí. Indicou todo mundo. Mas a Júlia gravou uma das músicas que eu lancei, ela gravou comigo. A gente é amigo de anos também. A gente conheceu ela semana passada e vai ficar com a gente, ajudando a gente um tempinho nas missas aqui. Ele é bem, bem bacana. Eu ia entrar nesse gancho. Quer falar um pouquinho do seu CD? Vamos lá, falo sim. Estamos na reta final, né? Vamos falar um pouquinho do seu CD? É um espaço beleza, bacana vamos sim. aqui. Vamos sim. Cara, primeiro de tudo, antes de falar do EP e tal, das minhas músicas, é interessante, eu falei para vocês sobre a questão de que eu vivia toda essa realidade de rejeição e tal dentro da minha paróquia. Isso foi principalmente por causa da questão do Ministério de Música, né? Porque eu sempre fui um cara muito ativo, eu sempre fui um cara que quis fazer tudo e, de certa maneira, até hoje eu não sei, as pessoas me rejeitavam por causa disso. E isso acabou gerando para mim um bloqueio. Eu fui uma pessoa muito bloqueada dentro do meu Ministério de Música. Eu não acreditava que eu poderia compor músicas boas. Eu não acreditava que eu poderia ser um bom músico, um bom cantor. Eu não acreditava nisso porque eu fui bloqueado por causa da minha paróquia. E aí eu comecei a seguir o Ministério de Pregação. Então hoje eu também sou pregador. Cara, eu amo pregar. Não vou dizer que eu não amo pregar. Eu amo, sabe? Eu sou apaixonado pela palavra, eu sou apaixonado pela história dos santos. Eu amo pregar. Só que eu estava sentindo que eu ainda estava incompleto, sabe? Eu estava fazendo o que eu amava, mas eu sentia que estava faltando alguma coisinha. E aí Deus me deu a graça de poder me desbloquear disso e poder assumir a realidade do Ministério de Música. E eu assumi isso hoje, né? Eu já assumi essa realidade hoje. E aí agora estou assumindo como um ministro de música. Tenho as minhas músicas gravadas. Por agora a gente tem 2 músicas que foram gravadas. Uma que se chama Nada Me Faltará e a outra que se chama Você. Essa música Você foi a que eu gravei com a Júlia, né? Eu gravei essa música com a Júlia. Sexta-feira que vem, perdão, esta sexta agora, dessa semana, vamos ter mais um próximo lançamento, que vai ser a última música deste EP, que o nome da música é Zelo, né? E que conta um pouco da história de Elias e tudo mais. É uma música inspirada no profeta Elias, que também tem uma baita de uma inspiração nele. E assim, graças a Deus, o Senhor tem me inspirado, principalmente nesse tempo de pandemia, tem me inspirado muitas músicas, muitas composições que eu quero trabalhar posteriormente. Mas, assim, realmente eu não tenho muito o que dizer. Se você quiser depois, você que está assistindo, se quiser, no meu link, né, no meu Instagram, tem um link, né, que é um Linktree, né, que é como se fosse um link inteligente e tal, que vai, tipo, te dar todas as minhas redes sociais, YouTube, Spotify. José Paulo providencia para a gente já na live esse link para mim aí. Ele está acompanhando. O pessoal da diretoria aí vai colocar aí embaixo o link para quem quiser já
e dando uma Legal, olhadinha. tá na minha bio. É só você entrar na minha bio que já tá lá o link lá. Só pegar que aí tá todas as minhas redes sociais lá. Para não precisar ficar dando rede por rede, é mais fácil já deixar tudo de uma vez. Então você pode depois seguir, mas assim, o que eu queria deixar bem frisado é justamente isso, de que por causa de homens, quase que um dom morre por causa de homens, sabe? Quase que um dom. E assim, eu toda a honra e toda a glória a Jesus, hoje e sempre. Mas eu tenho recebido muitos testemunhos lindos, sabe? De pessoas que têm, sabe? Pessoas que realmente têm sido mudadas com as músicas que foram compostas. E assim, eu só dou glória a Deus por isso. Então imagina se, de fato, o meu dom tivesse morrido. Essas pessoas não poderiam ser alcançadas e Deus não teria feito o que precisava ser feito, sabe? Então, assim, só para realmente deixar isso claro, eu estou caminhando, por enquanto, como a gente está na pandemia, a gente não está tendo muitos focos, mas assim, se Deus quiser, eu quero, terminando a pandemia, eu quero me dedicar mais ao meu ministério. Estamos aí aguardando os contatos dos shows, né? Dos shows, das lives aí para fazer, estamos aí aguardando, mas eu estou me dedicando muito a isso, não somente para minha produção de conteúdo, mas principalmente para as minhas músicas. Então, fica aí o convite para quem quiser Tem conhecer. uma pergunta aqui que eu lembrei, viu, que tá ficando para trás, mas vai dar tempo, do Alan Moraes. Ele não colocou na caixinha de pergunta. Ah, verdade. Eu tenho aqui ainda, eu não esqueci não, Alan. Ainda bem que você mandou, eu tinha, aliás, não esqueci nada, né? Esqueci sim. Só que, como ele mandou o joinha, eu lembrei, tá aqui. Por que existe tanta rejeição da RCC e das comunidades nas maioria das paróquias? É verdade. Porque, É porque assim, particularmente, depende muito de padre. Vai de padre para padre, sabe? É muito relativo, sabe? Tem padres que são os padres mais da renovação, que abrem as portas para tudo. Tem padres que são da teologia da libertação, que já fecham as portas. Padres tradicionais que também fecham as portas. Depende muito de padre para padre. Mas eu vou... Porque hoje eu não vejo que a renovação tem tanta rejeição, e tal. Eu não vejo que existe tanta rejeição da renovação dentro disso. Mas eu vejo que existe rejeição, sabe por quê? Pelas novas comunidades. As novas comunidades e as missões, elas têm uma rejeição. Porque, assim, eu lembro de, sabe, quantas das vezes que, por exemplo, uma comunidade surgia, aconteceu isso com a Colo de Deus surgia e as pessoas queriam sair das suas paróquias para poder entrar para a Colo de Deus e tal. E aí sempre vinha padre falando, porque estão arrancando os nossos paroquianos. As novas comunidades estão arrancando os nossos paroquianos. Tem um ponto muito interessante que a gente precisa observar, que é assim, o fiel, ele não é o fiel da paróquia, ele é o fiel de Deus. Ele não crê na paróquia, ele crê em Deus. Então, às vezes, a gente querendo fazer esse bloqueio, querendo barrar a vocação, a gente está matando um dom, a gente está matando uma vocação. Então, assim, eu vejo que existe mais esse bloqueio dentro das novas comunidades. Pouco a pouco, isso tem se ajustado. Só que, assim, também eu acho que não adianta nada a gente ficar querendo botar a culpa nos padres e tal, de não abrirem as portas das novas comunidades, se tem nova comunidade também que não está fazendo por onde, né? Então, acredito que é uma mão lava a outra, sabe? A comunidade quer ter espaço, a missão quer ter espaço dentro da paróquia, faça por onde. Eu falo por mim, hoje a Missão Cruz Sacra ainda não tem uma paróquia. Nós queremos voltar para a paróquia. Eu já falei isso para os meninos da missão. A gente quer voltar para a paróquia, né? Quando Deus nos permitir. O problema é que assim, a gente também não pode ficar procurando e querendo pular de galho em galho para encontrar a paróquia. Então, assim, o nosso propósito é fazer o que a gente continua fazendo. A gente tem os nossos encontros que a gente fazia, não está mais fazendo por causa da pandemia, os encontros que a gente fazia no Parque do Carmo, enfim. Então, assim, a gente tem as nossas missões, a gente vai continuar. Quando for da vontade de Deus, a gente vai entrar numa paróquia. Mas é a nossa vontade de voltar para a paróquia. Só que antes de a gente querer voltar para a paróquia, a gente quer fazer por onde. E é isso. o que é triste hoje em dia é estranho, né? É uma falta, às vezes, de apoio dentro da própria paróquia, né? Isso aí que deixa a gente, às vezes, chateado e, ao mesmo tempo, dá um pouquinho de força para a gente continuar e não Sim. largar. Às vezes é a dificuldade que aperta, que, tipo, larga, não faz mais, mas aí parece que cada dificuldade que a gente enfrenta é um sim que a gente, né, que a gente dá. Bom, gente, agradecer o Elias Cipriano, obrigado pela disponibilidade. Eu que Live agradeço. passa rápido, rapaz. Já foi aí quase 1 hora, 59 minutos de live. Convido vocês aí depois, dá uma olhadinha lá no Instagram do Elias Cipriano, pode acompanhar, para vocês poderem acompanhar ele lá. Já já a gente vai colocar no Instagram também do Dons o link lá do Instagram dele. Legal. E convidando desde já para o Resumindo, daqui a pouco com o professor José Paulo, às 23h01, começa o Resumindo, vamos comentar as lives
de sexta, sábado e hoje, a do Elias. Vamos dar uma pincelada nas lives. E é isso aí. Tenho só que Obrigado, agradecer, irmão. Deus Elias. abençoe. Obrigado a todo mundo que assistiu. Contem comigo, precisando, tô por aí. Esse mês de setembro a gente vai voltar a se encontrar com um tema bem bacana aí. A gente está providenciando um tema agora do mês da Bíblia. A gente vai voltar a se encontrar, tá certo? Elias, Legal. Conte comigo. O Instagram é meio maldoso com a gente, ele não dá jeito, né? Aí, briga Horrível. comigo. Daqui a pouco, gente, essa live amanhã em sala de vídeo no Facebook do Dons. Durante o dia vai ser o reprise da live do Elias Cipriano. Muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe, Elias. A gente vai se falando. Valeu, irmão. Obrigado, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu.